Bem-vindos ao terceiro episódio de Pílulas de Princípios Penais, série baseada no livro Princípios Penais do Estado Democrático e Direito, que eu acabo de lançar para a editora Tirant Loblanche. Nos dois primeiros episódios, falamos sobre a importância de estudar os princípios penais e da concepção de Estado Democrático e Direito e seus reflexos para o direito penal. Hoje, falamos sobre os princípios. Trabalhamos aqui com a noção plenamente consolidada de que princípios, tais como as regras, também são normas, não apenas conjuntos de valores ou meras indicações programáticas, mas normas jurídicas, no sentido de que são válidas e que são aplicáveis, e mais, são ainda referências para as regras, para as leis, seja porque estão escritos explicitamente na Constituição, seja porque dão coerência ao sistema que ela abriga. Isso realmente foi o resultado de um percurso doutrinário, superando a ideia de que princípios eram apenas valores morais ou empregados só nas lacunas das regras. Como diz Cantilho, ao contrário, princípios são estruturantes. Para Paulo Bonavides, a lesão ao princípio é indubitavelmente a mais grave das inconstitucionalidades, porque sem princípio não há ordem constitucional, e sem ordem constitucional não há garantia para as liberdades. Princípios têm como característica uma maior abstração, em contraposição ao caráter mais objetivo das regras. Por isso, se diz que os princípios têm grande densidade, muito conteúdo para uma locução condensada. Isso é um dos motivos pelos quais os princípios não se interpretam por sua literalidade como as regras. Em geral, eles querem dizer muito mais do que a locução nos quais estão contidos. Um bom exemplo é o direito ao silêncio, previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. O preso será informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Vamos entender que o princípio aqui não se restringe ao preso, mas a quem quer que esteja sendo objeto de uma investigação. Não à toa, é empregado inclusive em comissões parlamentares de inquérito, com bastante frequência. E o permanecer calado expressa apenas uma parte do conteúdo do princípio, nemo teneter sed tegere, ou seja, direito a não produzir prova contra si mesmo. Não apenas ficar calado, como não ser obrigado a produzir provas que possam lhe incriminar. Há casos que o legislador traduz o princípio como uma regra. Aí sim é possível a interpretação literal. É o caso da presunção da inocência. O legislador constituinte traduziu o princípio em uma regra. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí não vale a ideia de que se possa interpretar de forma diversa, tanto mais que, se tratando de cláusula pétrea, tampouco poderia ser interpretado de modo a diminuí-lo. Então, o limite do trânsito em julgado não pode ser ultrapassado, sob pena de violação da cláusula pétrea, a despeito das inúmeras tentativas do Legislativo de fazê-lo, inacreditavelmente com aval ou até por sugestão de alguns ministros do Supremo. A doutrina costuma situar outra diferença no trato entre princípio e regra, a partir dos ensinamentos de Alexis. É que os princípios não se anulariam quando colidentes, mas haveria uma ponderação. As regras não sobrevivem a essa contradição. Uma delas vai ser necessariamente superada. No que diz respeito aos princípios penais, considerando que eles formam uma rede de proteção, de limitações ao poder punitivo, é esta interpretação limitadora que deve sempre prevalecer. A ideia de que o princípio serve para uma contenção do Estado e não o reverso. Mas os princípios necessariamente se articulam, ou seja, todos são integrantes dessa rede de proteção e, por conseguinte, se completam mais do que se contradizem. Alguns princípios são explícitos na Constituição, como o da legalidade. Outros dedutíveis de normas também expressas, como a da humanidade das penas. E alguns, enfim, que resultam de derivações necessárias do sistema, como a lesividade ou a culpabilidade, ainda que não inscritos explicitamente na Carta. Até porque o próprio artigo 5º, parágrafo 2º, admite essa construção. Os direitos e garantias expressas nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou seguem a Constituição dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Antes de terminar, quero chamar a atenção para uma questão.
Todas as classificações são arbitrárias, inclusive a que separa e distingue os princípios. Alguns autores, por exemplo, vão falar do princípio da reserva legal e do princípio da anterioridade, enquanto outros vão inserir essas duas dimensões dentro do princípio da legalidade. O mesmo acontece com a fragmentariedade e a subsidiariedade em relação ao princípio da intervenção mínima. Ou seja, nem sempre as categorias se combinam. O importante é conhecer o conteúdo. Nosso estudo vai, portanto, privilegiar os princípios da legalidade, culpabilidade, lesividade, intervenção mínima, igualdade, proporcionalidade, humanidade e individualização das penas. E começamos a falar sobre o princípio da legalidade já na próxima pílula. Se você ainda não escutou os 2 primeiros episódios dessa série, se inscreva no meu canal do YouTube para assisti-los e ser notificado dos próximos. Toda segunda-feira pela manhã tem um novo vídeo. Até lá!